Nós temos estudado sobre épocas, sinais e épocas. Começamos falando sobre as luas de sangue, demos uma olhada sobre as coisas que Deus faz nos céus. Gênesis 1, Deus disse que colocou o sol, a lua e as estrelas para sinais, como bandeiras para todos nós. Para Moed, festas em Levítico 23. Falamos sobre as 4 festas da primavera 2 semanas atrás. Existe um importante aspecto das festas do Senhor que se aplica à igreja hoje. As festas do Senhor devem ser entendidas para entendermos as implicações proféticas da palavra de Deus. Amém. As 4 primeiras festas que cobrimos 2 semanas atrás incluem a festa da Páscoa. E começamos estudando ela na semana anterior da nossa Páscoa, e depois da festa da Páscoa temos a festa dos pães asmos, e depois temos a festa das primícias, e 50 dias depois temos a festa do Pentecostes. Você tem o diagrama? Poderia colocar o gráfico para mim rapidamente, para que vocês tenham uma ideia visual de como essas festas estão no calendário hebraico. Por que eu estou falando sobre isso? Porque Deus tem um calendário, e o calendário dele é muito diferente do nosso. Se você der uma olhada no Outlook do seu computador e procurar o calendário hebraico, você não vai encontrar. Por quê? Porque vivemos de acordo com o calendário gregoriano, que é baseado no Sol. Ele mede nossos dias baseado no Sol e os ciclos do nosso planeta em volta do Sol. Mas esse não é o jeito pelo qual Deus mede os dias. O povo de Deus vive pelo calendário lunar, pelas vezes em que a Lua circula a Terra, o que é aproximadamente 29,5 vezes por mês. Então, no lado esquerdo desse gráfico, você vê as festas da primavera que acontecem no mês de Nissan. Vocês se lembram do estudo anterior? Se vocês não se lembram, eu não quero gastar muito tempo nisso, vocês podem voltar e escutá-la quando quiser. Mas em Nissan 14 é o dia da Páscoa, e esse é o dia em que Jesus Cristo foi crucificado. Jesus cumpriu o que Deus começou 500 anos antes desse tempo, não é mesmo? Ou seja, 500 anos antes de Jesus Cristo realmente morrer. Deus começou algo que ele chamou de convocação em Levítico 23, a festa que ele estabeleceu com santa convocação, e essa convocação significa ensaio geral. Então Deus começou um ensaio geral 1500 anos antes de seu filho morrer. Ele estabeleceu o padrão. E quando Jesus veio, na idade de 33 anos e meio, e entrou em Jerusalém em Nissan 10, foi o exato dia onde o cordeiro era selecionado pelo sumo sacerdote em Jerusalém. Então, por 4 dias, o cordeiro era inspecionado. Isso nos leva à festa da Páscoa 500 anos antes, em Nissan 14, o mesmo dia onde o cordeiro de Deus foi crucificado. É uma figura linda dentro do plano genial que nosso Deus tem. E me encoraja, porque ele fez isso nesses 500 anos. Imagine o que ele pode fazer nos próximos 500 anos na sua vida. Ele não é intimidado por desafios. Ele não é intimidado por problemas, ele é o Deus genial. Muito mais inteligente do que todos nessa sala, louvado seja Deus, e por isso que a Bíblia nos adverte para não andarmos segundo o nosso entendimento. E quando seus caminhos conhecerem a Ele, Ele guiará o seu caminho. Então, Nissan 14, Páscoa foi cumprida. Jesus a cumpriu no dia exato. O dia seguinte, após a sua crucificação, foi do dia dos pães asmos. É uma festa de novo que começou 500 anos mais cedo. E na festa dos pães asmos foi o exato dia que o corpo de Jesus foi colocado na tumba. E o levedo que representa o pecado era para não ser colocado no pão durante o êxodo, porque eles não tinham tempo para deixar o pão crescer, então o pão ficava fininho como biscoitos duros. Mencionamos que o pão ficava com marcas e buracos, significando as pisaduras de Jesus pelas quais recebemos nossa cura. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi o cumprir da festa dos pães asmos. Alguns dias depois disso, entre 2 e 6 dias depois disso, chega a festa das primícias, primeiros frutos. A festa das primícias é o momento onde o sacerdote move o feixe da cevada como o primeiro fruto da colheita. Esse é o início da colheita para o povo judeu. E eles levam ao sacerdote, ele toma a primeira parte da colheita, e ele o move diante do Senhor e declara que a estação da colheita começou. E foi bem no dia da festa das primícias que Jesus saiu do túmulo. Não foi perto do dia das primícias, foi no dia exato do dia das primícias.
Essas coisas são importantes, nós já falamos muito aqui. Essas são chamadas as festas de Deus. Às vezes nos referimos como as festas dos judeus e é compreensível porque são eles que sabem mais sobre elas. Mas Levítico nos diz que são as festas do Senhor, as festas de Deus. Então Jesus perfeitamente cumpriu as 3 festas da primavera. No dia, na hora, ele as cumpriu. Bem, a próxima festa após esta é a festa de Pentecostes. Pentecostes é uma palavra que nós somos familiarizados a ela. Ela simplesmente significa 50º e Pentecostes acontecia 50 dias depois que as primícias terminavam. Assim que as primícias terminavam, era só contar 50 dias e nesse domingo seria o Pentecostes. Essas 4 festas da primavera representam o cumprir das festas de Deus, o cumprir das festas do Senhor. Pentecostes foi quando a igreja começou. Foi a primeira grande reunião da igreja. O Espírito Santo descendo sobre os apóstolos e discípulos. A partir dali, a igreja cresceu e Deus adicionou à igreja 3.000 pessoas naquele mesmo dia, no dia de Pentecostes. É interessante notar que o primeiro Pentecostes foi quando Moisés guiava o povo da saída do Egito. E foi quando Moisés estava no Sinai, onde recebeu os 10 mandamentos de Deus. Foi no exato mesmo dia, e naquele dia ele desceu até o pé da montanha e o povo estava adorando o bezerro de ouro. E a Bíblia diz que 3.000 pessoas foram mortas naquele dia. Então você vê, a lei é dada no primeiro Pentecostes e a lei resulta em morte. Mas então nós temos o nosso Pentecostes que foi cumprido 2.000 anos atrás e o Espírito foi dado e o Espírito nos guiou para a vida. A letra da lei traz morte, tentando fazer a coisa certa o tempo todo, mas o Espírito do amor de Jesus Cristo, o Espírito do amor traz liberdade, nos liberta. Não nos escraviza fazendo viver uma vida de regras, obedecendo regras a todo momento, porque ninguém consegue fazer a coisa certa o tempo todo. Somos seres humanos, precisamos entender que existem momentos que não queremos, mas fazemos, erramos, mas graças a Deus Ele está pronto a nos levantar e seguir em frente. Por quê? Porque estamos cheios da graça de Deus, então nós continuamos a nos mover. Essas 4 festas da primavera representam a colheita, o início da colheita, mas eu quero seguir adiante agora para o outono. E no outono, o 7º mês do calendário judaico religioso, é o mês de Tishri. Então eu quero que você olhe comigo no livro de Levítico, capítulo 23. Eu, na verdade, vou ler algumas partes das Escrituras com você, mas na maioria das vezes eu não quero que você fique procurando na sua Bíblia. Você pode esperar só mais um pouco que eu vou pedir daqui um momento. Temos muitas Escrituras para cobrir. Eu quero que você aperte seu cinto e me deixe guiá-lo aqui por um segundo. No livro de Levítico, capítulo 23, diz assim... Versículo 23. Esse é o mesmo capítulo de todas as festas. Levítico 23, 23. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, esse é o mês de Tishri. Ao 1º do mês tereis descanso solene memorial, com sonidos de trombetas. Digam trombetas. Santa convocação. Temos a palavra convocação novamente, que significa ensaio geral. É para praticar, é para nos mostrar como fazer alguma coisa que representará algo mais tarde. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Essa é a chamada Festa das Trombetas. Agora, no outono, nós vemos 3 festas. E essas 3 festas representam todo o fim do que Deus planejou fazer nessa terra. Nós finalizamos as 4 primeiras. Em Pentecostes foi a última vez onde a Igreja Global estava junta. Por quê? Porque era a primeira vez onde ela realmente estava existindo. Foi em Pentecostes. Então chegamos a um estágio de vida agora, na história, onde a igreja será reunida novamente. Amém? Nós não tivemos nenhuma ordem de marchar desde Pentecostes. Nós lemos o que está na palavra e é assim que vivemos. Essa é a era que nós vivemos. O Espírito Santo é aquele que firma a igreja, ele que guia cada um de nós nos muitos desafios e difíceis momentos da vida.
Essa é a era que vivemos, mas está chegando uma nova era, uma diferente fase. E como sabemos isso? Porque a festa do Senhor declara isso. Deus criou um padrão, Ele criou exemplos para observarmos, não para adivinharmos o que Deus irá fazer, mas para que saibamos o que o Senhor irá fazer no futuro. Deus nos mostra algumas coisas e é o que vamos ver nessa manhã, o que Ele quer que nós entendamos sobre essa festa de outono que está na lista. Eu não tenho muito tempo para ir em todas, mas vamos começar com a festa das trombetas, que acontece em 1º de Tishri. 10 dias depois dela, temos o dia da expiação. O dia da expiação é muito importante para os judeus. Por quê? Porque foi no dia da expiação onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, através do véu, e ele aplicava o sangue no altar da Arca da Aliança. E a remissão dos pecados do povo era anunciada. Os pecados deles eram expiados, eram cobertos, um dia importante. De fato, durante 10 dias, entre Tishri 1 e Tishri 10, era a estação do grande arrependimento. De fato, eu e você sabemos sobre o que a expiação se trata. Graças a Deus, nós não temos que lidar com os nossos pecados sendo perdoados. A Bíblia diz que Jesus fez um só sacrifício e esse foi o último sacrifício feito de uma vez por todas pelos pecados. E vivemos nossa vida. Nós erramos, perdemos, caímos, desobedecemos. Então vamos para Deus e recebemos o perdão naquele exato momento. Mas preste atenção, o preço requerido para o seu total perdão já foi pago. Você não tem que carregar um pombo e pensar, é o que eu tenho que pagar por esse pecado. Não, Deus já fez isso, Ele já pagou por isso. Graças a Deus. Esse é o Evangelho, não é? Evangelho significam boas novas. Então, Tishri 10 era o dia da expiação, o dia do sacerdote sair e anunciar para a nação inteira, mais ou menos 3 milhões de pessoas nos portões da cidade naquele momento, que Deus tinha aceito a oferta pelos pecados deles. A última festa, a festa dos tabernáculos, acontece em Tishri 15 e dura por 7 dias. Agora vamos voltar um pouco. A festa das trombetas, o que isso significa? Você lembra do que eu disse no começo, que as festas da primavera começam na Páscoa? E vão até Pentecostes, representavam o início da colheita. As pessoas começavam naquele momento a sair e trazer o que cultivavam na colheita. Mas quando chegavam na festa das trombetas, a colheita já estava completa. Não tinham mais tempo para fazer a colheita. Então aconteciam as trombetas, chofares, o chifre do carneiro que soava, e deixavam a nação inteira saber que não era mais permitida a colheita. E isso nos fala sobre uma coisa muito importante que falaremos essa manhã, que é o arrebatamento da igreja. Deus está construindo algo importante aqui. Deus está dizendo algo para a sua igreja. Então precisamos entender biblicamente o que Deus quer que façamos nesses últimos dias. Eu acredito que tudo em mim me leva a escutar um grande tocar de uma maravilhosa trombeta. Louvado seja Deus! Existe algo grande nascendo no horizonte, mas que nos adverte, como veremos nas Escrituras, a nos mantermos vigilantes, ficarmos preparados. Amém? É importante mantermos o futuro em nossa mente no que diz respeito ao arrebatamento. De novo, a festa das trombetas é também chamada de Rosh Hashanah, simplesmente significa o início do ano, ou cabeça do ano. Isso soa um pouco estranho, porque falamos que Nissan é o início do ano, e é isso mesmo. Nissan, mais ou menos abril para nós, Nissan 1 é o primeiro dia do calendário religioso para os judeus. Mas quando chegamos a Tishri, os judeus hoje chamam o primeiro dia, é o primeiro dia do calendário civil, do calendário agrícola. Basicamente, já fizemos isso nesse país, nós celebramos Ano Novo em 1º de janeiro, mas corporações em nossa volta começam o ano em outra data. Isso traz benefícios para eles. Então, eles medem diferentemente do que o governo dos Estados Unidos decide em começar em outubro. Então, quando outubro chega, eles começam a usar seu dinheiro, seu orçamento, começa a partir daqui. É similar com o nosso Deus e de como os judeus decidiram começar seu calendário. Tishri representa a cabeça do ano Rosh Hashanah. E de novo representa arrependimento. O dia da expiação eles chamam Yom Kippur, que representa redenção. E a festa dos tabernáculos, também chamada de Sukkot, que representa regozijo. Digam, eu regozijarei. Agora, isso é uma coisa que gostaria que você ficasse atento.
Jesus cumpriu todas as festas da primavera no exato dia. Já mostramos isso na semana que estudamos. E não seria surpresa nenhuma se ele cumprisse as festas de outono da mesma maneira que ele cumpriu as festas da primavera. Não deve ser uma surpresa, além do fato que é uma grande garantia que os dias representados no calendário de Deus que irão acontecer definem como o final dessa era será. Não existe muito tempo restando relacionado com as horas dessa colheita. Jesus entendeu isso. Jesus disse isso: se o grão de mostarda cair na terra e não morrer, ele morre sozinho. Mas se ele cair e morrer, ele produzirá outros, ele traz mais sementes à existência. Por isso que Jesus disse para orarmos e pedir a Deus para trazer trabalhadores ao campo, por causa da grande colheita. Estamos vivendo nos dias de colheita. É isso que essa vida representa, não colheita para mim, fazer mais dinheiro, não tentar ter uma casa melhor e ter mais paz na minha casa. Não, nosso trabalho é trazer outras pessoas conosco. Esse é o fruto da sua vida, sua colheita em vida. Então, as festas da primavera, de Pentecostes a Tishri 1, ou Festa das Trombetas, foi um longo verão. Durou esse tempo todo, é onde estamos vivendo agora. As primeiras festas foram cumpridas rapidamente, uma após outras, e tivemos uma longa parada entre Pentecostes e trombetas. Essa é a estação onde você está nesse momento. Se Deus abrir o calendário dele agora, terá 30 dias em 12 meses. Ele dirá que você está aqui bem no final do período de colheita. A colheita está prestes a encerrar. É tempo de repensarmos algumas coisas em nossas vidas. Começar a focar novamente nas coisas que são realmente importantes para nós. E iremos provar isso pela palavra de Deus. Eu mencionei isso para vocês em Levítico 23, verso 23, que o dia de Tishri 1 é a festa das trombetas. A festa das trombetas, que representa arrependimento por 10 dias. O Tishri 1, de Tishri 1 a Tishri 10, os judeus ficam muito introspectivos, dias de introspecção, gastam horas e horas olhando para o seu passado, olhando para o seu coração ao longo dos passados 12 meses, se preparando para o dia da expiação. Porque no dia da expiação, Deus decidirá se seus pecados serão perdoados. Agradeça a Deus, deixe-me lembrar vocês, nós já tivemos os nossos pecados expiados. Não temos que nos preocupar que Deus irá me julgar baseado no que eu faço, não. O que Deus irá fazer é perdoar você. Louvado seja Deus. Ele olha para você como ele olha para Jesus. Isso foi o que o sangue aplicado nos umbrais das portas representou. O sangue aplicado no seu coração representa a redenção e liberdade da morte. Agradeça a Deus por isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo está falando à igreja na região de Tessalônica. E perguntando a ele algumas coisas, perguntando sobre o fim dos tempos, isso foi há 2000 anos atrás, eles pensavam como hoje em dia Jesus irá retornar e arrumar todas as coisas. Em 1 Tessalonicenses 5, verso 1, Paulo diz: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Relativo a tempos e épocas. Em outras palavras, relacionado às festas. Já provamos que estações, Moed, os compromissos de Deus, Deus tem compromissos. E se você não estiver lá, quando Ele estiver lá, você irá perder alguma coisa. Ele está mostrando a essa igreja que está chegando um compromisso. Esteja pronto para cumprir esse compromisso. Paulo está falando com um povo que é judeu aqui. E, novamente, precisamos olhar mais profundamente além da nossa ocidentalização, nosso pastoreio ocidental. Como um homem americano, eu vejo a vida diferente, do jeito que Deus vê a vida para o povo escolhido, os judeus. Os costumes são muito diferentes dos nossos, a cerimônia de casamento muito diferente, a forma como eles passam o dia muito diferente da nossa. E quando você lê a Bíblia, quando você lê as Escrituras e tira as coisas do contexto e coloca na perspectiva americana, fica muito diferente do que Deus pretendeu que entendêssemos quando Ele escreveu, quando essa carta foi escrita. Foi escrita por alguém que entendia a cultura. É por isso que Paulo diz: não há necessidade de que eu vos escreva sobre as festas, sobre os tempos e as épocas. Não preciso escrever sobre isso para vocês, por quê? Porque vocês sabem. Vocês estão familiarizados com o calendário de Deus, é como eles vivem as suas vidas. Verso 2.
Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão da noite. Digam, o ladrão da noite. Mais uma vez, é importante entender o linguajar que Paulo usa aqui, pois é diferente da nossa linguagem. Essa expressão, ladrão da noite, é, na verdade, uma expressão idiomática. Pessoal, a partir daqui, ele vai começar a dar exemplos de expressões que é usada na língua inglesa, então talvez você não vai entender, mas o que Jesus disse era uma expressão idiomática. Em português, a gente pode dar alguns exemplos como pegar o bonde andando. Outro exemplo que a gente tem também é encontrar pelo em ovo. Ao Deus dará. Outro exemplo é andar nas nuvens, banho de gato. A gente fala também como uma barata tonta. Amarrar o burro, a gente usa também ser amigo da onça. Então, a gente tem muitas expressões que não significam aquilo que a gente está falando ao pé da letra. Então, ele conclui que são expressões idiomáticas que, quando eu falo, você não entende porque não faz parte da sua vida. Porque você é de outro país ou você é de outra região. Bom, então agora a gente volta para as falas dele. Quando vamos para as Escrituras, temos que ter isso em mente. Para mim, quando eu escuto que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, eu penso, não sabemos o que vai acontecer. Porque alguém vai vir a roubar alguma coisa subitamente, precisamos ir mais profundo, precisamos saber quem é o público que ele está falando. Não é mesmo? Ok? Continuando então, verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Verso 4. Mas vocês... Ele começa dizendo, vocês mesmos sabem que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, para que esse dia vos apanhe como ladrão. Parece uma contradição que ele disse. Ele simplesmente disse que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, mas ele continua e diz, mas você não está na escuridão. Então ele não vai chegar a você como ladrão da noite. Em outras palavras, Deus deixará você saber o que ele está fazendo. Deus não vai aparecer e surpreender seu povo, o qual está preparando. Eu tenho tempo. É isso que está acontecendo agora. Ele está nos preparando para dias muito importantes. O que significa o ladrão da noite não estar preparado? Quais as implicações proféticas disso? Em Apocalipse capítulo 16, no verso 15, diz: Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Isso é muito confuso. O que essa palavra significa? Que temos ladrão de novo, e agora ele fala sobre nudez, algo sobre um ladrão e ser pego nu. Onde Deus está tentando chegar na Escritura? O que precisamos saber é a cultura daquele tempo, no templo. Como era a vida? Quando primeiramente Deus refez o altar do sacrifício de animais, naquele tempo não era permitida a saída depois disso. Então, até o ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído, o fogo do altar queimava constantemente. Por centenas de anos, o altar nunca se apagava. Mas alguém deveria ficar encarregado durante a noite para ter a certeza que o fogo se mantivesse aceso para que permanecesse queimando. Essa pessoa era um dos sacerdotes. O que sabemos, como eu sei, é que quando fica muito tarde e o dia foi muito ocupado, você fica cansado. Então, o que acontece algumas vezes, ocasionalmente, é que esse sacerdote caía no sono, aquele que era encarregado de olhar o fogo. Existia um homem, o capitão da guarda. E esse capitão da guarda era chamado também o ladrão da noite. O trabalho desse capitão da guarda era parte das suas obrigações, fazer as rondas de proteção. Ele carregava uma tocha, porque é assim que tinha luz. E quando ele chegava até um sacerdote que estivesse dormindo, e que supostamente deveria estar guardando o altar, mantendo o fogo queimando, se ele estivesse dormindo, então o capitão da guarda, o ladrão da noite, na verdade incendiava o vestido desse sacerdote com essa tocha, a fim de acordá-lo. E é claro que isso acordava. Quando ele era acordado por isso, ele tirava suas roupas e era pego nu.
Por quê? Porque ele não estava pronto, ele não estava preparado, ele não estava vigiando. É isso que Deus está dizendo aqui em Apocalipse 16, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Deus não está dizendo que vem para surpreender a todos, quando você menos esperar, todos da igreja subitamente sumirão. Não, ele quer que você saiba. Ele está dando a você algumas dicas, mas você precisa aprender a observar a cultura, a forma como ele falou com seu povo. Não foi em inglês. Essa não foi a primeira língua de Deus, nem português, né? Ele falou com eles em uma língua diferente e nós devemos estudar e perceber o que ele quis dizer com todas essas coisas. Agora, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, se você está tomando notas, é o verso 16, diz assim: Porquanto o Senhor mesmo descerá dos céus, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta, digam trombeta, trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos com o Senhor para sempre. Notamos primeiramente que a palavra arrebatados não acontece nessa passagem. Na versão em inglês da Bíblia não está na Bíblia. Você não encontra essa palavra na Bíblia em inglês. Você não encontra essa palavra em lugar nenhum. De onde ela vem, então? Nós temos ela bem aqui. Esse texto tomados, a palavra em latim, quando a Bíblia foi traduzida, eles não começaram em inglês, foi traduzida para o latim. E a palavra em latim para arrebatamento é rapturus, o que originou nossa palavra em inglês rapture. Significa ser retirado, significa arrancado. Se você tem um raptor, um pássaro, uma ave de rapina, ela vem e arranca as coisas e leva com ela. Rapturus é a ideia de ter alguém no lugar e subitamente arrancá-la daquele lugar. É como você visse seu amigo na frente do ônibus e você não quer vê-lo morrer. Então você o agarra e o retira do caminho, certo? Subitamente, essa é a ideia atrás do que arrebatamento significa. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. A palavra grega para tomados é harpazo, que significa ser arrancado, ser retirado, ser levado por força. Paulo menciona aos Tessalonicenses que nesse tempo do arrebatamento haverá uma trombeta, certo? Nós estamos falando a respeito da festa das trombetas. Existe uma conexão que vamos continuar a ver aqui e explorar essa ideia. 1 Coríntios 15, versículo 51. Novamente aqui, Paulo está falando com o povo judeu, na cidade de Corinto, e ele diz: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Significa que nem todos irão morrer. Existirá um remanescente que jamais irá provar a morte. Mas transformados seremos todos na carne, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Na última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando a trombeta soar, alguma coisa irá acontecer. Quando a trombeta soar, a chave aqui é trombeta. Nós temos outras expressões para observarmos nesse particular texto. O primeiro é a frase no abrir e fechar de olhos. Eu e você podemos assumir que é um piscar, e isso provavelmente acontecerá bem rápido, mas quando Paulo diz num abrir e fechar de olhos, precisamos nos lembrar onde eles usavam essa terminologia. Foi mencionado para nós, nas últimas semanas, que o dia judaico não começa à meia-noite, ele começa no pôr do sol ou no nascer da lua. Então, hoje à noite, quando o sol se pôr e você ver a lua surgir, para a pessoa judia, esse é o início do dia. Então, o dia deles começa com a noite. É muito confuso se você não passa um tempo pensando nisso e o dia continua até o cair da tarde, quando o sol se põe novamente. Esse é o dia inteiro, noite e dia, tarde e manhã, o primeiro dia. Foi assim que Deus criou todas as coisas. Ele disse, houve tarde e manhã, o segundo dia. Tarde e manhã, sempre foi tarde e manhã. E é então o que eles fazem. Então, na cultura deles, o abrir e fechar de olhos tem uma conotação específica.
específica. Literalmente significa o momento, o exato segundo, quando o dia se transforma em noite. Em outras palavras, o período da tarde. É impossível para mim ou você dizer somente olhando no horizonte. Talvez possamos ver o topo da lua, possamos ver o sol, mas haverá alguma refração. Nós não podemos realmente dizer visualmente quando realmente o dia se torna noite. Você não consegue ver isso especificamente, mas os judeus acreditam que existe um momento e esse momento somente Deus sabe. Somente Deus sabe o exato dessa troca, bem agora, que muda de dia para noite. O abrir e fechar dos olhos, em outras palavras, representa o anoitecer. Você deve manter isso em mente enquanto vamos continuar com a ideia de quando o arrebatamento poderá acontecer. No abrir e fechar dos olhos, aqui Paulo nos traz outro pensamento. Ele diz, na última trombeta. No abrir e fechar dos olhos e na última trombeta. Na última trombeta, a trombeta soará para aqueles que estão prestando atenção a ele. Ele está dizendo a eles, na verdade, onde o arrebatamento acontecerá literalmente. Isso é aplicado na festa das trombetas. A festa das trombetas para mim e você no nosso calendário é por volta de setembro. Eu não estou te dando um ano de modo algum, porque não sabemos o ano que o retorno irá acontecer. Mas eu posso te dizer com confiança que quando vamos para o cumprimento de Jesus das festas da primavera, bem nos segundos, ele não vai parar no outono. A trombeta irá soar dos céus na festa das trombetas. Agora, nessa festa, Paulo menciona a última trombeta. O que isso significa? Se você fez alguma vez algum estudo sobre o fim dos tempos, algumas pessoas acreditam que isso se refere às 7 trombetas, do livro de Apocalipse, capítulo 11. O que, na minha opinião, é tolice. Por quê? Porque há 7 trombetas, mas algumas pessoas dizem que a 7ª é a última. Mas preste atenção, quando Paulo escreveu isso aos Coríntios, João não havia escrito o Apocalipse ainda, não havia conhecimento do que aquelas trombetas significavam. Mesmo se você acreditar nisso, as 7 trombetas que soaram em Apocalipse 11 literalmente soará bem no meio da tribulação. E Deus não permitirá que vivamos esse período de 7 anos de tribulação. Nós seremos tomados, como provamos minutos atrás. Então não há como a última trombeta que Paulo fala que aqui seja a 7ª trombeta. Do livro de Apocalipse, capítulo 11. Então, do que ele está falando afinal? De novo, consideremos o público, não leve somente minhas palavras em consideração. Vocês mesmos podem pesquisar e estudar e vão ver que eu estou falando a verdade. Existem 4 toques de trombetas que acontecem na festa das trombetas. Existem 4 tipos de toques de trombetas. E a trombeta de chofar é muito importante para os judeus, porque representa a aliança que Deus fez com Abraão. Quando Isaac foi substituído pelo cordeiro preso pelos chifres no arbusto, carneiros não ficam presos nos arbustos, eles crescem no meio dos arbustos. Esse carneiro teve seus chifres presos no arbusto e se tornou uma maneira muito especial e simbólica de relacionamento entre Deus e o homem, representando o início de uma aliança. Então agora, quando um chofar, um chifre de carneiro é tocado, toma a atenção do povo. Alguma coisa está acontecendo. Durante a festa das trombetas, existem maneiras específicas de tocar o chifre, o chofar. A festa das trombetas acontece em um período de 2 dias. Iremos falar disso daqui a uns instantes. Não é somente um dia de festa, mas 2 dias de festas. E durante esses 2 dias de festa, eles tocam os primeiros 3 toques, 33 vezes cada. Durante esses 2 dias, eles soam esses diferentes tipos ou estilo de tocar. O primeiro estilo de tocar, o primeiro soar é chamado tequiá. São 3 segundos de toques longos, onde se inicia a série de toques de chofares. São 3 segundos de toques longos. Brrr, são 3 segundos. Não grave isso, por favor. O segundo toque, que acontecerá 33 vezes em 2 dias, é o shevarim. São 3 notas em 1 segundo, aumentando o tom. Shevarim, 3 notas em 1 segundo, 3 delas aumentando o tom. Eles basicamente criaram a ideia do som de enxugar, do chorar. Você precisa se lembrar que a razão deles guardarem essas festas é para se lembrarem de onde Deus os tirou. São todas simbólicas para eles e deve ser simbólica para nós.
Como americanos, nós achamos que sabemos tudo, nós achamos que fazemos tudo certo. Olha, se você não sabe o que Deus disse a esse povo, você não sabe nada. E ele esboçou muito nessas festas no seu calendário e estabeleceu para a igreja. 3 notas em 1 segundo. Então, o terceiro tocar é chamado de teruá. E são 9 toques curtos, é literalmente... E eles tocam isso 33 vezes durante 2 dias. O público de Paulo sabia disso, mas então chegamos ao último toque. Existe um toque final que acontece apenas uma vez nessa festa. Acontece bem no final da festa e acontece no crepúsculo. Acontece no abrir e fechar dos olhos. E esse toque é chamado de Tequiá Agadulá. Tequiá Agadulá literalmente significa o último toque. E ele dura pelo menos por 10 segundos. E esse é o toque onde o tocador se apresenta. Existe uma competição para aqueles que conseguem tocá-la o mais longo possível, a fim de enviar a mensagem para a terra para o povo. Esse é o exato toque que se usa após uma batalha. Quando um exército está indo em retirada e o inimigo foi derrotado, é Tequiá Agadulá, que é tocada, e os seus são chamados para um novo lugar de descanso. Essa é a última trombeta que Paulo fez referência em 1 Coríntios capítulo 15. Ele vem ao som do chofar para chamar os crentes para um novo lugar de descanso. Louvado seja Deus! Olá, gente, eu estou pregando aqui. Nós, na verdade, vemos essa exata ilustração na vida de Moisés. Bem em Êxodo, capítulo 19. Preste atenção, não abra, preste atenção aqui. Êxodo 19, 18 diz: todo o monte Sinai fumegava completamente. Deus havia descido no monte, havia fumaça, uma nuvem, você pode perceber em volta de todo o monte. Porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Verso 19 agora. O que eu estou lendo para vocês é uma tipologia do arrebatamento, e o que podemos ver claramente como isso se liga ao que eu e você teremos que encontrar. Verso 19. E o clangor da trombeta, olha isso, ia aumentando cada vez mais e mais. Isso é exato o que acontece na festa das trombetas quando a última trombeta é tocada, chamada Tequiá Agadulá. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão, por sua voz. Verso 20. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, no topo do monte, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. Então nós temos as nuvens em torno do monte, o som da trombeta, a última trombeta sendo soada, temos o Senhor descendo e temos um homem de Deus subindo. É isso que o arrebatamento será para você e para mim. E não há intenção de ser algo assustador que nós não entendemos. Ele tem a intenção que saibamos seu padrão, seus caminhos, a maneira como ele age com a humanidade, especificamente com seu povo. Mas você diz para mim, sim, mas eu já vi na Escritura que ninguém sabe o dia e a hora. Então, como é possível saber quando isso deverá acontecer? Primeiramente, você nunca me ouviu falar que isso irá acontecer em determinado ano. Por quê? Porque eu não sei que ano isso acontecerá, e isso é verdade, mas eu sei que Deus está nos dizendo, nos mostrando o período do ano que devemos esperar por isso. Então, e sobre o tal ninguém sabe o dia e a hora, o que está em torno disso? Isso é fácil, vamos dar uma olhada em Mateus, capítulo 24 e ler comigo. Tudo bem para você se eu gastar mais tempo aqui? Mateus 24. Quantos estão acordados agora? Alguns? Tudo bem. Mateus 24, verso 3. Jesus está falando com alguém, aqui são seus discípulos, e eles são judeus, isso mesmo? Eles entendem, Jesus é judeu, ele entende o jeito deles, eles têm um jeito certo de falar entre eles. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos e em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim da era?
Isso é algo que todos nós pensamos. Todo mundo aqui já pensou nisso alguma vez. Se não morreremos, quando o arrebatamento irá acontecer? Gerações pensavam sobre isso, eu me lembro em 88. 88 razões para Jesus voltar em 1988. Marcar datas não é o que estamos fazendo aqui, mas precisamos entender a mensagem de Deus para o seu povo. E ele deixa claro que está perto, ele diz, verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. A respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Isso parece ser um problema para alguns, mas não se você entende que Jesus está usando uma frase muito comum. Quando ele diz ninguém sabe o dia e a hora, isso não foi um mistério para os seus discípulos. E eu vou te mostrar daqui o momento que ele está se referindo especificamente à festa das trombetas quando ele disse isso. Existem duas coisas que os discípulos entendiam sobre essa frase, ninguém sabe o dia e a hora, exceto o Pai. Duas coisas imediatamente chegavam em suas mentes. A primeira coisa era o casamento judeu, era um casamento na mente. E a segunda coisa era a festa das trombetas. Essas eram as duas ocasiões onde essa expressão, ninguém sabe o dia e a hora, era usada. De novo, ano após ano, significa algo e não significa o que pensamos. Eu e você, em nosso vocabulário, pensamos assim. Ok, deixa pra lá, se alguém tentar saber sobre isso, não mexa com isso. Não é isso que Jesus está pretendendo quando nos disse isso. O casamento judeu é o primeiro pensamento. O casamento judeu é diferente do nosso casamento. No nosso casamento, ficamos noivos, saímos juntos, algumas pessoas vão morar juntas, ficam juntas por alguns anos, às vezes nunca se casam. Mas na cultura judaica, esse relacionamento homem e mulher é muito diferente. É um específico caminho que o homem e a mulher judia caminham, a fim de definitivamente se tornarem marido e esposa. E olhando algumas dessas pistas, nos dá uma grande dica do que Jesus quis dizer. Quando ele disse ninguém sabe o dia e a hora, primeiro de tudo, no casamento judeu existe a seleção da noiva. E a seleção da noiva é tipicamente feita pelo pai do noivo. O pai vai e diz, eu quero essa para o meu filho. Não é como acontece em nossa cultura, como nossa geração faz. Tipicamente um romance acontece, então talvez aconteça um casamento. Mas eu posso te dizer com confiança que não estamos fazendo um bom trabalho com essa questão do casamento. Nós temos um monte de pessoas agora em 2015 que não querem se casar. Eles dizem que nos próximos 25 a 30 anos o casamento continuará caindo dramaticamente porque não existe nenhum valor nisso. Não damos importância a essas coisas, estamos completamente desconectados do que Deus desejou fazer desde o início. Então o pai seleciona a noiva. Eu não estou dizendo que o pai sai e pega a esposa para o seu filho, eu tenho minha filha e sei como isso funciona, mas quantos de vocês sabem de fato que Deus Pai selecionou você? De fato, Jesus disse, não são vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, amém? Nós fomos selecionados a dedo por Deus, para se alegrar com a noiva nesses dias. Nós somos a igreja como a noiva de Cristo, se alegrando nele, um dia nas bodas do Cordeiro, e a noiva é selecionada pelo Pai. A segunda coisa que acontece é que o noivo vai à casa da noiva. E quando ele chega com um contrato. E esse contrato descreve para o pai da noiva tudo o que o noivo pretende fazer. Este é como ele tem cuidado, como meu pai disse para o pai da minha mãe, eu vou cuidar da sua filha. O noivo se mostra e entrega uma lista de coisas. Eis o que eu vou fazer para cuidar da sua menina. E significa exatamente o que Cristo fez por nós. Ele deixou sua palavra, deixou maravilhosas promessas na palavra de Deus. Quando Jesus veio, o Filho veio. Ele deixou um contrato conosco. Uma aliança do que Deus pretende, com o qual pretende nos abençoar durante nossa permanência nesse planeta. É lindo, é exatamente o que acontece nas nossas vidas. Uma vez esse contrato recebido pela noiva, é o tempo que a noiva tem para fazer sua decisão. Eu quero seguir o que esse homem trouxe para mim? Eu quero receber o que ele está me oferecendo? O filho, na verdade, fala com o pai da noiva e diz:
Isso é o que eu estou pagando para você, é o valor que eu vejo na sua filha. Ele paga um dote. Quantos de vocês já escutaram que fomos comprados por um preço? O preço é o precioso sangue do Cordeiro de Deus que foi pago por você. Você não pertence mais a você mesmo, amém? É uma figura de Cristo comprando sua esposa mesmo antes de se casar. Então a noiva, a mulher nesse ponto tem que fazer uma decisão. Eu quero me casar com esse homem ou não? E é essa decisão que cada um de nós tem que fazer. Deus não força ele mesmo em você, ele é um cavalheiro. Se você não quer participar das bênçãos da aliança de Cristo, você pode fazer bem o que quiser. Depende de você, ele nunca irá te forçar a fazer isso. E é exatamente o que o noivo faz com sua futura esposa. Depende de você se quer aceitar ou não. A outra coisa que acontece se a noiva decide por aceitar a oferta, existe uma taça de vinho. Eles vão juntos a essa taça de vinho e bebem dele. Se ela bebe do copo, eles se tornam noivos naquele exato momento. Eles entram em um contrato legalizado. Foi a mesma coisa que aconteceu com Maria e José. Mãe de Jesus, lembra quando José achou Maria grávida? Ele não queria divorciá-la, certo? Porque divorciar-se não estavam casados, mas na cultura judaica, se você está noivo, você está casado. É como estivesse casados, é uma aliança. Onde a única maneira de se ver livre desse noivado de um homem e mulher é um divórcio, obter um certificado legal. Uma vez bebido da taça, do copo de vinho, esse é o primeiro copo de vinho bebido, mas existe um outro copo de vinho, resta ainda um outro copo. E este copo de vinho é reservado para a festa do casamento. Bem no final desse processo, depois de haver uma tremenda festa, um maravilhoso ajuntamento de pessoas vindo e celebrando o casamento. E nesse ponto, ambos bebem juntos do segundo copo. Esse é exatamente o mesmo segundo copo que Jesus se refere na última ceia, em Lucas 22:20, ele diz: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Mateus 26 diz: e digo-vos que, depois da ceia, ele disse isso. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Esse copo que representa o selar da aliança. E naquele ponto, quando o segundo copo for tomado, e não será tomado até que se inicie a festa do casamento. É por isso que Jesus não tomou do último copo mencionado em Mateus capítulo 26. Então, a última coisa que o noivo faz antes de ir embora é deixar presentes para a sua esposa. Ele deixa com ela coisas, por quê? Porque literalmente ele voltará dentro de 12 a 24 meses. Ele a deixa. Lembrem que estamos falando de ninguém sabe o dia e a hora. Ele a deixa por 12 a 24 meses, então o encorajamento dela é que ela tem presentes. E esses presentes parecem com ele, e ela lembra: esse meu noivo, ele voltará para mim. Ela não fica desencorajada, não desista. Ele está voltando e foi isso que Jesus fez por nós. Ele nos enviou o Espírito Santo como garantia do seu retorno. Esse é o presente do noivo para a noiva. Eu vou voltar. Não desista, não perca esperança, não fique cansado. Não faça coisas erradas, continue seguindo em frente. Então o noivo sai de partida. E ele diz para ela, tão logo quando ele entrega o presente final. E o noivo sai, ele vai para algum lugar. Especificamente para onde ele vai? Ele vai para a casa do seu pai. Seu pai normalmente possui terras, e o filho é o responsável por construir um quarto para o casal. Esse é o quarto que ele passará esse tempo ocupado em construir. Quando ele terminar, ele vai até seu pai e diz: pai, eu terminei de construir a casa, eu quero ir pegar minha noiva. O único desafio é: ele não pode partir sem que antes o pai examine a casa. Até então, o filho não sabe quando ele pode ir pegar a noiva. Ninguém sabe o dia e a hora, nem o filho, nem os anjos, somente o pai. O pai vai inspecionar a casa quando a casa estiver preparada. Ele dirá a seu filho: vai, pegue sua esposa. Essa é a época que estamos vivendo agora. O noivo saiu e ele está preparando um lugar para nós.
Jesus disse: não perturbe o vosso coração. Se você acredita no Pai, acredite também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse verdade, não teria dito: eu vou preparar lugar para vocês. E se eu for preparar lugar para vocês, eu vou voltar e levar vocês para estarem comigo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Essa é uma figura do que está sendo trabalhado. Eu li para vocês algumas semanas atrás uma profecia de Kenneth, e na profecia, se você lembra do que ela dizia, o céu está totalmente preparado, o céu está pronto, e eu acredito que a casa que estava sendo preparada está pronta. Não interessa em que ano será, Deus. A colheita está plena, é tempo de ir e ceifar. Do campo do coração de Deus. Há pessoas esperando por nós. Não finalmente, mas o próximo passo para o retorno do noivo, o noivo irá se apresentar, e quando ele se apresentar, ele se manifestará com um grito, ele se apresentará com um soar de trombeta, e essa trombeta representa o esperar da noiva. Meu noivo está aqui. E você se lembra, em certa ilustração de Jesus, Jesus fala a respeito das virgens, e algumas tinham óleo e algumas não, e as que tinham óleo estavam prontas quando o noivo chegou. É certo que não sabemos o momento exato da chegada do noivo, mas ele sempre prepara a noiva. Ela sempre sabe sobre esse tempo. Quando ele se foi, ela não sabia, mas de repente, quando foi ficando perto, ela sabe que é o período do meu noivo retornar, e ele anuncia, ele envia uma comitiva de festa. Na frente dele vai dizendo: eu estou voltando, esteja pronta, pegue suas coisas, porque a casa está pronta e eu vou levá-la para casa. Essa é a figura do arrebatamento agora. Nós seremos levados, seremos tomados. Eu acredito mais uma vez que irá acontecer na festa das trombetas, no tocar do chifre. Isaías 26, versículo 20 e 21. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira do Senhor. Deus não está interessado em nos tirar depois da tribulação, dos problemas. O noivo não está vindo pegar uma esposa espancada. O noivo está vindo pegar uma esposa que está fresca e pronta para ir. Nós não vamos passar pelo período de tribulação. Existirá um período de 7 anos de tribulação, tempo terrível nesse planeta. Mas se você é a igreja de Jesus Cristo, você irá subir, você estará nos aposentos reais com o Rei dos Reis. Louvado seja Deus. Isaías profetiza no verso 21, capítulo 26. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Essa é a festa das trombetas, é a festa de 10 dias de arrependimento. Por quê? Porque o dia da expiação é em seguida. E é no dia da expiação que isso termina, você não pode se arrepender mais. Se alguma coisa restar, o dia da expiação marca a linha na areia, acabou. Você tem o que tem. Eu e você seremos tirados antes que a tribulação aconteça, será como nos dias de Noé. Você sabe, não foi uma mentira, todos souberam do filme Noé. Você poderia chamá-lo de Bob, igual alguns adesivos dizem. De qualquer forma, Noé construiu a arca. Ele levou 100 anos construindo a arca. A arca é um tipo para a redenção, um tipo para o arrebatamento, é um tipo para a salvação do dia do julgamento, certo? Nos dias da construção da arca, Noé não sabia quando iria chover. A única coisa que ele sabia é que não iria chover até que a arca estivesse pronta. Eu vou finalizar. Deus disse para eu fazer isso. Ele não enviará chuva até que minha arca esteja pronta. É uma linda figura de como Deus preserva seus filhos. Gênesis capítulo 7, verso 1. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. A chuva não começou. E 7 dias antes dela chegar, Deus avisou aos seus filhos: vão para dentro da arca, porque o julgamento está chegando. Verso 4. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Nós não iremos passar pela tribulação. Deus nos chama para dentro da arca. Estejam prontos, porque Deus irá trazer julgamento. Mas quando o julgamento chegar, quando o fim da colheita estiver aqui bem no final, quando o fim da colheita chegar, ele achará você pronto?
Achará você dormindo? Achará você vigiando ou achará você cuidando da sua vida e não dando a mínima para as coisas de Deus? Sobre a opinião de Deus na sua vida, devemos estar vigilantes, estar prontos como as virgens estavam prontas para o casamento quando o noivo retornar. De novo, vemos a história de Ló. Sabemos que Ló estava em Sodoma e Gomorra e Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Era um lugar muito pecaminoso e nenhuma justiça foi encontrada na cidade. Então ele enviou anjos até a cidade. Se você assistiu a Bible Series, você poderá ver uma boa figura de que esse julgamento foi. Mas Ló e os anjos escondidos naquele quarto na cidade e a destruição prestes a cair nesse lugar por Deus. Ló fez um pedido e os anjos foram lá para proteger Ló. E Ló disse: não me envie para qualquer montanha. Quero que me envie para Zoar, uma vila pequena não muito longe dali. Se eu for para as montanhas, vou morrer com todos eles. Posso evitar o julgamento e ser enviado para Zoar. Olha o que o anjo disse. Está bem, também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade de Zoar. Mas, verso 22. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Deus não permitirá o seu julgamento toque sua noiva. Ou tocar sua noiva. Fuja depressa, porque nada poderei fazer até que você esteja longe. Isso é quanto o Pai ama você e eu. Nos manter fora do terrível dia da tribulação e destruição. A última coisa que vemos nas bodas do Cordeiro, no casamento dos judeus, é isso, Apocalipse 19, verso 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava. Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Verso 9. E o anjo me disse: felizes os convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Ninguém sabe o dia e a hora que o noivo irá, exceto o Pai. E quando isso acontecerá? Quando ao noivo será permitido ir buscar sua noiva e levá-la aos lugares celestiais e estar 7 anos isolados nos aposentos do casamento. 7 dias. Se você entende o ano e dia, a relação entre dias e anos, você percebe que o tempo de tribulação é de 7 anos. A noiva estará com o noivo por 7 anos, enquanto a tribulação acontecer na terra até o dia da expiação, 7 anos depois. É no dia da expiação que eu e você voltaremos. Essa é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Diferente do arrebatamento. O arrebatamento e a segunda vinda não são a mesma coisa. Eu e você voltaremos a esse planeta e reinaremos com Jesus por 1000 anos bem aqui na terra. Isso será na próxima semana, eu não quero entrar nisso hoje. Está quase na hora de encerrar. Oh, ajude-me, Jesus. Vamos nos ater a isso aqui. A festa das trombetas é a segunda maneira que os discípulos entenderam quando Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora. Foi uma referência direta, mais uma vez, à festa das trombetas. A festa das trombetas possui vários nomes. Você possui muitos nomes. Eu sou o pai, sou tio, irmão, neto, marido. Existem apelidos para mim e cada um descreve o tipo de relacionamento do outro comigo. A festa das trombetas é uma festa única e possui muitos apelidos. Cada um deles falam do tipo que Deus pretende dessa festa. É chamada a festa do arrependimento, é chamada a cabeça do ano, calendário civil, é chamada do dia da trombeta de despertar, o dia do julgamento, coroação do Messias, dia das lembranças, é também chamada de tempo da tribulação de Jacó. É sobre isso que a tribulação final. É Deus tratando com Israel, Deus guiando seu povo ao caminho do arrependimento, para se voltar para ele e nascerem de novo. É isso que se refere à tribulação de Jacó. Jacó é Israel, é o tempo de tribulação de Israel, é também conhecida como o abrir dos portões. A cerimônia de casamento é chamada da ressurreição dos mortos.
Isso é o que a festa das trombetas é chamada, o arrebatamento. É chamada de a última trombeta. É chamada também do dia escondido, o dia escondido. O que isso significa? É isso que também explica ninguém sabe o dia e a hora. A festa das trombetas é uma festa única de todas as 7 festas. São 7, lembram disso? 3 vezes ao ano, primavera, Pentecoste e outono. 3 na primavera, 1 em Pentecostes e 3 no outono. Essas são as 3 vezes que todo judeu tem que ir a Jerusalém e celebrar o que Deus tem feito ao seu povo. Mas a festa das trombetas é única por isso. Acontece no primeiro dia do mês, é a única festa que acontece no primeiro dia do mês. Qual é a grande coisa? Para saber onde é a festa é só olhar onde cai o primeiro dia do mês. Mas você não pode. Não é diretamente entendido porque é a lua. E como eles medem os ciclos e a lua corre 29,5 dias em ciclos, então sempre tem uma pergunta: quando é o primeiro dia? Veja, o 10º dia é fácil. Se você contar 10 dias a partir do primeiro, por isso Nissan sem problema, por isso é fácil achar Nissan 14, só contar 14 dias depois de Nissan 1. Claro que Nissan 1 é também muito importante, como sempre foi, então como os judeus apontam o primeiro dia do mês? Isso é porque é chamado dia escondido. O dia Tishri 1 da festa das trombetas é conhecido como o dia que ninguém sabe o dia e a hora, é outro nome para essa festa. Ninguém sabe o dia e a hora. Por quê? Porque você não sabe quando será o primeiro dia. Por que isso? Porque é baseado na lua. O primeiro dia do mês é lua nova, é noite escura, você não vê nada. Os judeus têm um costume. A fim de esclarecer o primeiro dia do mês, eles têm 2 testemunhas para olhar o céu. E eles olham o céu e esperam até a lua ficar totalmente negra. Nesse momento, eles sabem que estão perto da primeira linha de luz da lua aparecer. E no calendário judaico, no calendário de Deus, o primeiro dia do mês é quando a primeira linha de luz da lua aparece. E quando isso acontece, adivinha o que essas 2 testemunhas fazem? Elas vão correndo até o templo. Eles vão até o sacerdote-chefe, o presidente do Sinédrio, e dizem ao presidente do Sinédrio sobre as suas observações. E ele pergunta como era o formato da lua, qual lado da lua ele tinha visto, qual o lado que o sol refletia, todas essas coisas. E se as observações batessem uma com a outra, o presidente do Sinédrio anunciava que o primeiro dia do mês fora santificado. O novo mês tinha começado, Tishri 1 tinha começado. O problema é que você leva um período de 2 dias para que essa linha da lua apareça. É o dia que ninguém sabe o dia e a hora. Você não pode dizer. E existem judeus por todos os lugares, milhas e milhas distantes nesse tempo. E como eles saberiam que Tishri 1 tinha começado? Lembre, para eles não era uma festa comum, um jantar. Era um momento que se começava a se arrepender, o dia da expiação estava próximo, eu quero ter meus pecados perdoados, é um grande dia. É a única festa que começa no primeiro dia do mês. Uma vez anunciada a santificação do primeiro dia, Tishri 1 começava. Haviam corredores e esses corredores iam até o presidente do Sinédrio com tochas, com fogo, e colocavam fogo nos topos das montanhas, e essa luz das tochas eram espalhadas de leste a oeste. É como o espalhar das tochas, como no filme O Senhor dos Anéis. O fogo ia se espalhando para que toda a nação soubesse que Tishri 1, a festa das trombetas, tinha começado. Esse é o dia que ninguém sabe o dia e a hora. Somente o Pai sabe. Por quê? Porque somente Deus sabe quando a primeira linha da lua vem à existência. Porque os ciclos da lua são imprevisíveis, você não pode prever. Por isso, essa festa é chamada de O Longo Dia. Não é apenas um dia de festa, são 2 dias de festas, e nesses 2 dias você tem tempo. Se você perder o primeiro dia, você pode pegar e ir no segundo dia. A festa das trombetas, meu amigo, está prestes a ser cumprida. O fim dessas coisas que estamos passando agora será o fim. Amém? Todos os desafios que se mostram à nossa frente, eu não estou tentando criar um mundo de fantasias, tipo, eu não vou pagar minhas dívidas mais. O pastor disse que eu não preciso pagar minhas dívidas mais. Aleluia!
Não. O que eu estou dizendo é, e se estivermos bem perto disso, quanto você se preocupa com amanhã, quanto você se preocupa com seus desafios, seus problemas, com todas essas coisas que tomam seu tempo. Jesus disse que quando virdes essas coisas acontecerem, olhe para cima e se alegre. Por quê? Porque sua salvação está bem ali na esquina. Estamos prestes a sermos libertados de todas essas coisas. Sim, é verdade. Existe um mistério nesse ponto, mas Deus está nos mostrando estrategicamente seu plano de redenção para a humanidade. Nas festas do Senhor, se você observar essas festas, se você observar o seu calendário, você saberá que o retorno do Senhor está bem ali na esquina.